Bom, hoje vamos falar sobre estratégia de vendas. Como organizar a sua estratégia de vendas. Isso é um ponto fundamental a gente falar sobre isso, porque como que a maioria das pessoas, como que elas agem em relação à estratégia de vendas? Bom, abre uma loja, expõe os produtos, faz postagem no Instagram, né, manda às vezes no WhatsApp, numa lista de transmissão e já entende que isso é uma estratégia de vendas. E, gente, estratégia de vendas é muito além disso, muito além. Basicamente, é um processo em que você vai estabelecer etapas para que as pessoas comprem, para que as pessoas tomem a decisão de compra. E com isso você vai conseguir aumentar a sua receita, aumentar o seu faturamento. Deixa eu ver se eu consigo só colocar meu script aqui que vai ficar melhor para mim. Peraí. Isso, pronto, assim fica melhor. Você vai... Opa, cadê aqui? Vamos lá. Então, você vai conseguir aumentar com que o cliente ele aumente a decisão de compra. Só que estratégia de venda é diferente de estratégia de marketing. É bem importante a gente falar desses dois conceitos. Quando a gente está falando de estratégia de marketing, a gente está falando de um processo para que você basicamente fique na mente do cliente, para que você aumente o nome da sua empresa, seja através das redes sociais, seja através dos meios offline, né? Também que eles continuam sendo efetivos. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui algumas vezes, mas a estratégia de marketing ela serve para você dizer ao mundo que a sua empresa existe, fazer o mundo lembrar que você está ali, que você existe, e não necessariamente é um processo de vendas. Não necessariamente é uma estratégia que vai fazer com que aumente a sua receita. Então, estratégia de vendas é diferente de estratégia de marketing, tá? Então, o que você faz para você ter uma estratégia de vendas? Como é que você vende mais? Eu posto nas redes sociais. Não, isso você está fazendo o seu marketing. Não necessariamente você está fazendo uma estratégia de vendas. A postagem na rede social pode fazer parte de uma estratégia de vendas, mas não necessariamente apenas postar nas redes sociais é uma estratégia de vendas. Então, primeiro de tudo, vamos pensar bem nesses conceitos de uma maneira separados, ok? Estratégia de vendas é uma estratégia que tem um objetivo final, que é o quê? Vender, aumentar sua receita, aumentar seu faturamento. Estratégia de marketing tem outro objetivo final, que é o quê? Oi, consumidores, eu existo, tá aqui, a minha empresa tá aqui, continua por aqui e eu tô aqui, ok? Então, são objetivos diferentes. Postar nas redes sociais pode fazer parte da sua estratégia de vendas. Pode fazer parte de um processo da sua estratégia de vendas, mas não necessariamente postar por postar é uma estratégia de vendas. Bom, isso é fundamental que eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque eu sinto que as pessoas têm uma dificuldade em entender isso. E a partir do momento que a gente começa a pensar no conceito de cada um desses, né, dessas estratégias, começa a te trazer mais clareza nas suas ações. Então, por exemplo, você quer conquistar novos clientes, ou até mesmo você quer trazer aumentar o raio de atuação da sua empresa, legal, é estratégia de marketing. Agora, eu quero fechar negócio, eu quero aumentar faturamento, eu quero aumentar a receita, estratégia de vendas. Ponto fundamental. O que influencia hoje na decisão de compra do cliente é a experiência que ele tem. Seja não só no mundo digital, né? E basicamente, a gente vai falar aqui também, no mundo físico, na sua loja física. Agora, hoje em dia é impossível você pensar numa loja física sem redes sociais, né? Então, as duas experiências, elas têm que ser boas experiências, têm que ser experiências surpreendentes. Porque imagina, se você tem, de repente, um atendimento incrível, perfeito, ali dentro da sua loja física, você se preocupou com isso, você criou um bom atendimento, mas você deixa a desejar no ambiente digital. E eu sempre falo que os dois mundos eles têm que conversar. Os dois mundos ele tem que estabelecer ele tem que
surpreender o cliente da mesma maneira, tá? Porque senão você vai criar uma expectativa e o contrário pode acontecer. Cria uma expectativa no mundo online, chega na loja física, aquela expectativa acaba. Criou uma expectativa, chega na loja física, o atendimento é ruim, não conversa da mesma maneira. Então, a experiência, o que faz o cliente tomar a decisão de compra é a experiência que ele está vivendo ali. Então, vamos imaginar o seguinte: ele teve uma experiência super bacana nas suas redes sociais. Ele perguntou o valor, perguntou como é que funciona a tosa, ele foi super bem atendido. Chegou no dia de levar o cachorro dele, ele foi lá, até agendou, né? De repente, ele agendou o banho com você. No dia que ele foi levar o cachorro dele, ele foi, eu não vou dizer mal atendido, mas ele não teve aquele mesmo carinho que ele foi recebido nas redes sociais, ele não teve aquela mesma atenção, ele não foi tão, ele sentiu que o atendimento não foi tão solícito como foi nas redes sociais. Ele já vai criar aquela certa restrição. Poxa, nossa, mas foi tão legal, né, no Instagram, no Facebook, e agora, não sei, eu achei que eu não fui tão bem atendido assim. Então, cuidado, tá? Cuidado, porque às vezes você está só se preocupando com um ou com o outro e é fundamental que os dois conversem, que os dois falem a mesma língua, né? Tenham a mesma abordagem. Então, a experiência que o cliente tem, seja no ambiente virtual ou no ambiente físico, ela é fundamental para tomar a decisão de compra, definitivamente, né? A decisão de compra. Calma, deixa eu só pensar aqui. Ah, tá. Por que muitos erram hoje quando a gente está falando em estratégia de vendas, né? Que é o nosso foco aqui hoje. Porque não tem uma estratégia definida. Não tem uma estratégia, não tem uma... a gente tem falado bastante de jornada do cliente aqui nessas lives, né? Então, não tem essa jornada do cliente muito bem definido. Simplesmente tem lá a loja, tem os produtos, espera o cliente perguntar, espera o cliente vir na loja, espera o cliente mostrar um problema. Fica sempre, né? Como eu falo, fica na esperança de vender mais, na esperança de ter mais banhos, na esperança de ter mais clientes. Fique só esperando, né? Esperando. Então, a maioria das pessoas hoje acabam esperando a atitude do cliente e não tem isso muito bem definido. Então, agora eu quero trazer para vocês algumas estratégias que você precisa. É fundamental, gente. Eu estabeleci algumas aqui que são assim, fundamentais para que você consiga melhorar o seu relacionamento com o seu cliente, melhorar a forma como você vai abordar o seu produto, o seu serviço e, principalmente, o nosso foco principal, que é o quê? Aumentar a receita, né? Aumentar a receita é vender mais. Esse é o nosso foco principal aqui. E organizar isso. Hoje a gente vai falar sobre organização dessa estratégia de vendas. Então, primeiro ponto, não tem como a gente falar de estratégia de vendas sem falar da importância de você conhecer efetivamente o seu cliente. Novamente, isso é um conceito sempre presente nas lives, né? O tempo todo que eu faço live, o tempo todo eu bato nisso. Você tem que conhecer seu cliente, você tem que entender o seu cliente, você tem que saber quem é o seu cliente. Mas por quê? Se você não sabe exatamente quem é seu cliente, fica quase impossível você conversar com ele, você oferecer o que ele quer, você ter uma loja que faz sentido para ele, você ter um serviço que faz sentido para ele. Você fica no mundo de adivinhação, você fica no mundo da bola de cristal, entendeu? Você fica ali na tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Então, você conhecer o seu cliente é imprescindível, é realmente imprescindível. Então, você se dedicar um tempo para isso vai fazer com que não só a sua estratégia de vendas, mas todos os outros serviços dentro do seu pet shop vão ser voltados para o cliente certo. Todos os seus produtos vão ser voltados para o cliente certo. A sua comunicação, o seu atendimento, a sua linguagem. Então, se dedicar para isso vai fazer com que você acerte em todos os outros pontos. E aí você vai parar de ficar na tentativa e erro, sabe? Tentativa e erro. Ah, deu certo.
Ah, esse evento deu certo. Ah, essa promoção deu certo. Ah, esse brinde aqui agora deu certo, né? É claro que tudo a gente vai sempre melhorando, né? É um processo de melhora contínua. Mas quando você já tem esse ponto definido em relação ao seu cliente, você vai construir esse processo de melhoria contínua em outros pontos, nas ações, nos eventos, nas promoções, né? Então fica muito mais fácil de você ir achando a sua assertividade ali. Então, primeiro de tudo, é você conhecer o seu cliente e, principalmente, é você personalizar a sua estratégia de vendas. Às vezes, você tem uma estratégia já de vendas definida, então, por exemplo, você já tem um processo de atendimento, você já tem quando o cliente chega, a maneira como ele é recebido na sua loja, a maneira como ele é abordado na sua loja, né? Então, você já tem isso daí. Mas, por mais que você tenha traçado um perfil do cliente ideal, é importante também você dar uma certa personalizada nessa estratégia de vendas, você personalizar essa estratégia para cada necessidade. Então, às vezes, para um cliente que tem um cachorro, vai ser uma estratégia de vendas. Para o cliente que tem 2 cachorros, outra estratégia. O cliente tem um cachorro e um gato, a estratégia já é diferente. Então, você tem ali a sua persona ideal, o seu cliente ideal, mas você consegue personalizar essa estratégia de vendas para cada caso, tá? Então, isso é legal também, porque às vezes você está usando a mesma estratégia sempre, e isso vai fazer com que a sua venda, que é o nosso foco final aqui, talvez não seja tão assertiva assim. Então, você já pensou em adaptar isso? E talvez isso aconteça de uma forma natural com você. Porque pensa bem, você como proprietário, como dono, você está estudando, você está aqui, você está participando de uma live que eu estou fazendo, você provavelmente está pesquisando, você está com a sua cabeça em tudo isso. Mas a sua equipe não, talvez não. As pessoas que fazem parte dessa estratégia de vendas, além de você, talvez não estão tão ativas, estudando tanto, participando tanto como você. E se você não consegue trazer essa clareza para elas, se você não consegue trazer esse jogo de cintura, essa personalização dessa estratégia de vendas, vai ser natural que ela aplique o que você ensinou, uma estratégia padrão, né? Ela não vai ter o mesmo feeling que você, não vai ter a mesma estratégia que você, né? Aquele jogo de cintura de adaptar conforme ali o caso do seu cliente. Talvez ela não vai ter isso. Mas grande parte disso é culpa nossa, tá? É culpa do dono. Eu percebo, assim, eu vejo muitas pessoas falando, quando eu não tô na loja, não vende. Agora, quando eu tô na loja, aí vende super bem e tal. Tudo bem, talvez vai ser difícil ter com que a sua equipe tenha exatamente a mesma assertividade que você nas vendas, mas você precisa fazer com que a sua equipe atinja ali uma proximidade em relação às suas atitudes, em relação à maneira como você age, em relação à maneira como você percebe o cliente. Então, uma coisa que é muito legal é você fazer atendimentos e pedir para que a sua equipe observe, ou pedir para que a sua equipe aprenda, e você, depois de cada atendimento, você mostrar o porquê você falou aquilo, ou o porquê você fez aquilo. Então, não só fazer com que eles observem. Então, depois que encerrou o atendimento, por exemplo, você fala assim, olha, vocês perceberam que o cliente entrou aqui buscando X produto, mas a gente não tem X produto. Eu mostrei para ele outra solução, ou eu mostrei para ele que esse produto serve de uma maneira até mais adequada do que aquele que ele estava buscando. Mas por quê? Como eu sabia disso? Porque eu estudei, porque eu li tal coisa, porque eu recebi um e-mail, enfim, porque eu participei de uma live. Então, você mostrar sempre o porquê das coisas. Com isso, você vai fazer com que a sua equipe ela vai sentindo a experiência de como você age, de como você pensa, de como você sente, né? E criando uma estratégia de vendas baseada
da maneira que você quer que as coisas aconteçam dentro da sua loja. Então, o problema muitas vezes é, eu penso em tudo, eu crio as estratégias, eu ajo da maneira correta. Ah, como eu gostaria de ter clones, né? Como eu gostaria de ter clones. Mas você não vai ter clones e você precisa fazer com que as pessoas pensem como você quer. Então, você ensinar o porquê, você ensinar a maneira como você pensou, a maneira como você processou para fazer aquele atendimento, vai fazer com que a estratégia de vendas fique cada vez mais próxima ao que você está querendo dentro da sua empresa, tá? Então, isso é crucial. Mas, Amanda, só eu fico na minha loja. Tudo bem, mas você não tem ninguém. Você tem que sair para almoçar. Não tem ninguém que fique lá no horário do almoço. Então, essa pessoa também precisa já começar a ter um certo treinamento. Ela já precisa começar a entender como você quer que as coisas aconteçam. Não tem ninguém que vai atender o telefone, não tem ninguém que vai te ajudar no WhatsApp, por exemplo, não tem ninguém que vai te ajudar nas redes sociais. Provavelmente você vai ter alguém, vai ser impossível você fazer tudo isso sozinha, né? Impossível. Então, essa pessoa, se você gostaria que essa pessoa fosse como você, comece a ensinar o porquê. Comece a ensinar o como que você pensa, como que você age, porque você está aqui absorvendo muito conteúdo. Você está aqui e muita coisa fica no nosso inconsciente. E quando você está em um momento de atendimento, aquilo vem, aquilo aparece, aquilo acontece, né? Já aconteceu, por exemplo, com vocês, você está às vezes no meio de um atendimento e aí você teve você teve um argumento de venda, assim, te veio uma sacada, que quando você finaliza, você fala, gente, eu não sei como eu tive aquela ideia. Eu não sei como aquilo aconteceu. Por quê? É um conjunto de coisas que você viu durante o dia, o conjunto de informações que você absorveu, conjunto de conhecimento que você leu, que você adquiriu, e eles vêm e agem no momento certo, né? Agora, talvez a sua equipe não tenha essa mesma, esse mesmo conhecimento, não tenha essa mesma informação, ou tenha outras informações. Então, a partir do momento que você consegue estabelecer isso dentro de um processo, dentro de uma estratégia, e ensinar o porquê, né, para que ele consiga personalizar cada caso, para que ele consiga entender aquele cliente, eu acredito que é o ponto-chave para que as pessoas comecem a ter uma estratégia de vendas mais eficiente. Outro ponto fundamental, que é bem legal, é você ter um atendimento profissional dentro da sua loja. Então, por exemplo, quando você entra em um pet shop e você tem um veterinário para te atender, é diferente. É diferente. Você tem um atendimento profissional que vai te trazer, que vai mostrar para você não só por que aquele medicamento serve, mas por exemplo, será que eu posso tosar o meu cachorro mesmo estando frio? E aí ele vai te explicar como que o cachorro faz a troca de calor, se o cachorro sente frio ou não, né? Então ele vai fazer essa explicação muito mais técnica para você. Então, quando você tem um atendimento profissional dentro de um ambiente, isso traz mais credibilidade, né? Isso traz mais uma informação mais concreta que a pessoa que não tem aquele conhecimento, ela não conseguiria. Estou falando que você precisa ter sempre um veterinário. Eu sei que tem pet shops que não tem veterinário. Inclusive, essa é uma pergunta que eu recebo muito. Precisa de veterinário para ter pet shop? Bom, se você for ter uma loja com consultório, né? Loja com consultório, loja com banho e tosa sem consultório, já tem uma decisão do STJ dizendo que não tem necessidade de ter veterinário, tá? Você não precisa ter veterinário porque você não vai ter atendimento veterinário. Então, talvez você não tenha, né? Você não tenha veterinário ali. E você pode tentar suprir isso de algumas outras maneiras, que eu até vou dar uma dica para vocês bem legal aqui já já. Agora, se você tem veterinário, você tem consultório, ou você é veterinário, começar a aproveitar todo o conhecimento que você tem, não só para vender medicamento, não só para fazer consulta, não só para fazer exame, mas sim como dentro da sua estratégia de vendas, porque você ter um atendimento profissional com uma informação que vem de um conhecimento específico,
Isso é muito legal, né? Isso traz uma credibilidade e até mesmo traz uma informação mais valiosa, que possa fazer até mais sentido ali para aquele, para aquele cliente. Agora, quer ver uma coisa legal que você pode ter dentro do seu pet shop? Você já pensou em você fazer um curso de comportamento canino, por exemplo, comportamento animal, enriquecimento ambiental, educação canina, alguém da sua equipe fazer? Olha só como vai mudar a venda, por exemplo, de brinquedos, a venda de petiscos, porque você vai conseguir passar isso na hora do argumento para o cliente. Você vai conseguir, no atendimento, você vai trazer uma informação de altíssima qualidade, uma informação que talvez em nenhum outro pet shop foi passada essa informação para eles, né? Você trazer algo, um conhecimento novo. Sabe aquela informação que você passa para o cliente, ele fica assim, sério? Nossa, eu não sabia disso. Eu não sabia que podia fazer isso. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. Tem total razão isso que você está falando. Realmente faz muito sentido isso que você está falando. Então, você trazer essas informações que são desconhecidas para o cliente, primeiro, né, mostra que você é um pet shop que está sempre atualizado. É um pet shop que está sempre estudando. É um pet shop que está sempre de acordo. Peraí, tem uma pessoa me ligando. Está sempre de acordo com as novidades do mercado, está antenado, está estudando. Então, isso é muito legal. E quando você envolve o cliente nesse atendimento, gente, dificilmente ele vai pensar em ir em outro pet shop, porque talvez ele vai criar uma relação tão forte com você, uma relação de confiança com aquela informação que você trouxe, que tudo que ele quer comprar, tudo que ele quer saber se é realmente bom, tudo que ele quer saber se realmente vai funcionar para o cachorro dele, se faz sentido para o cachorro dele, ele vai querer saber de você, ele vai querer saber a sua opinião. Então, eu acredito que já tem cursos online, deve ter, não me perguntem porque eu não conheço, mas eu vou dar uma pesquisada, de repente algum curso no nosso curso do Hotel Pet Daycare, para quem quer montar um hotel e um daycare, que a gente tem esse curso completo junto com a Luana, tem sim um módulo só de comportamento canino e tal, isso é muito legal, né, para que você entenda, isso vai te ajudar muito, mas um curso só específico sobre isso, só disso, aqui de cabeça eu não conheço, mas talvez já deve ter. Eu vou pesquisar isso para vocês, porque isso é muito legal. Você já ter essa consciência, sabe? De comportamento animal, educação canina. Então, olha que legal, você dá alguma dica, associar alguma venda de um brinquedo, explicar para o cliente em que momentos ele vai usar aquele brinquedo, como ele vai usar aquele brinquedo. Aquele cliente que chega assim, falando, ai, o meu cachorro, nossa, ele nunca gosta de brinquedo. Ele só gosta nos primeiros dias. E quando eu chego, aquela novidade, ele brinca. Depois, ele deixa o brinquedo jogado ali. E aí você sabe, por exemplo, que o ideal não é deixar os brinquedos à vontade para o pet. O ideal é deixar ele brincar e quando você perceber que não é mais novidade, você guardar. E a cada momento você fazer um revezamento de brinquedos para que ele ache que sempre tem uma novidade chegando, para que ele entenda que é sempre uma novidade vindo, como se você tivesse acabado de chegar do pet shop com um brinquedo novo. Nossa, aquilo vai fazer muito sentido para o cliente. Ele vai falar, nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Não vou deixar mais os brinquedos dele, então, à vontade. Eu vou deixar guardado e eu vou oferecer um por dia. Eu vou começar a fazer isso. Olha que argumento legal, olha que conteúdo legal. Olha como você envolve o seu cliente. Então, quando a gente está falando de uma estratégia de vendas, não pense vocês que é aquilo, você vai trazer um argumento incrível, você vai persuadir o seu cliente, você vai convencer o seu cliente a comprar. Não, isso ficou no passado, gente. Isso ficou no passado, não é mais assim. Não é mais assim. Hoje o foco principal é o cliente. É você trazer conteúdo, é você trazer argumento, é você trazer uma informação nova. Isso vai fazer com que o cliente tenha uma experiência com você que talvez ele não tenha em outros lugares. E vai criar uma certa conexão, credibilidade, confiança, né? Ele vai pensar o seguinte, nossa, cada vez que eu vou naquele pet shop eu aprendo uma coisa nova.
Cada vez que eu vou lá, eu aprendo uma coisa nova sobre o meu cachorro. Olha que legal. Outro ponto. Esse aqui é muito legal. Você já pensou, por exemplo, em ter produtos abertos para o cliente tocar, para o cliente sentir? Você ter até mesmo alguns produtos para degustação, quando é petisco, ração, né? Isso é super legal. Chegou um petisco novo aqui. Você faz uma degustação. Você fala para o seu cliente, eu posso dar um petisquinho aqui para ele, né? Gente, por favor, nunca deem nada para o animal sem o cliente autorizar, tá? Nunca deem nada para o animal sem o cliente autorizar. Sempre perguntem antes. Então, eu posso oferecer aqui chegou esse petisco novo, ele é de cúrcuma com beterraba, né? Porque hoje em dia tem muitos petiscos naturais. Hoje a gente está com degustação desse petisco aqui. Posso dar para ele ver se ele gosta? Se você vê ali o seu cachorro comendo, né? Você vê o seu cachorro comendo um petisquinho. Gente, quero ver que seu coração não amolece, você não vai querer comprar um saquinho de petisco, né? A experiência é diferente, Então, quando você está fazendo quando você vai fazer o pedido de alguns produtos, já pensa, eu vou pedir um a mais porque eu quero fazer um dia de degustação. Brinquedos, às vezes você pediu um brinquedo novo. Que tal você ter um fora da embalagem para o cliente tocar, para o cliente sentir, para o cliente perceber como é? Mantas, você ter mantas fora da embalagem para o cliente sentir o toque, né? Por isso que eu já até falei algumas vezes aqui, eu já fui em alguns pet shops que tem as camas em saco, gente, em plástico, para que não pegue pelo. Dificilmente essas camas vão ser vendidas. O cliente precisa tocar, ele precisa sentir a cama, ele precisa perceber que aquela cama é confortável, ele precisa entender o toque daquela cama, né? Então, isso é muito legal. Você ter esses produtos à mostra do cliente. Porque, gente, o cliente tocou, a probabilidade dele comprar aumenta muito. A porcentagem dele comprar aumenta muito. Então, pense sobre isso. Então eu vou ter um espaço específico para isso aqui no caixa. Às vezes até você pode fazer algo uma caixinha de MDF, alguma coisa assim, que vai ser o produto de destaque da semana, por exemplo. Então, você vai ter sempre alguma coisa ali naquele espaço. Seja um dia da degustação, seja um produto que você quer deixar aberto para que o cliente possa sentir, para que o cliente possa tocar, seja às vezes até um peitoral, né, exposto de uma outra maneira, ou penduradinho, ou num cachorrinho de aqueles modelinho assim de cachorro, sabe? Esqueci o nome. Aquele peitoral e tal. Então você deixar ali, e você já pode até pensar, deixar isso estrategicamente posicionado, né? Porque o cliente vai sempre ao caixa. Então deixar ali alguma parte do caixa para você fazer esse tipo de estratégia para que o cliente toque, sinta, né? Então já pense sobre isso. Poxa, eu vou fazer um pedido, eu já vou pedir um a mais porque eu quero deixar aqui como uma amostra para o cliente sentir e tal, até mesmo uma certa degustação. Outro ponto que é fundamental, e eu já falei, inclusive tem uma live só sobre isso que eu vou falar agora. Só sobre esse ponto específico já tem uma live, tá? Que já está até disponível no meu YouTube. É você mostrar os benefícios e não as características. Ou seja, você mostrar o valor daquele produto, você mostrar o valor daquele serviço. E quando eu tô falando valor, não estou falando de preço, tá? Tô falando de valor mesmo, de o tanto que é fundamental aquilo ali, né? Aquele produto, aquele serviço. E não as características. Esse brinquedo aqui, esse brinquedo é de borracha, esse brinquedo ele é feito enfim, de um produto X e tal. Mas agora você mostrar os benefícios. Olha, esse brinquedo é praticamente indestrutível. Pronto, você falou o que o seu cliente queria ouvir. Se você falar que é de uma borracha dura, enfim, da cor tal, o formato tal, não, ele é praticamente indestrutível. Você falou que o seu cliente gostaria de ouvir. Essa cama, ela é considerada a cama mais confortável do mundo. Você não precisa explicar que o tecido é 100% algodão ou que o tecido é assim assado, né? Você falou o que o seu cliente queria ouvir. Essa cama é considerada mais confortável ou essa cama é impermeável. Então, se o seu cachorro tem o costume de fazer xixi na cama,
fique tranquilo, porque essa cama, ela é impermeável, né? Então, você falar os benefícios daquele produto, daquele serviço. Deixa eu ver outra coisa que eu... tá. Outro exemplo que eu anotei aqui. Ração. Então, gente, se você quer mostrar o benefício de uma ração, olha que legal você virar e falar assim, olha, essa ração aqui é uma ração super premium. Ela tem mais proteína do que carboidrato. Com isso, vai fazer com que o seu cachorro fique mais ativo, vai ser mais saudável para o seu cachorro, vai trazer mais benefício para o seu cachorro, né? Então você não vai de repente falar da marca, ou você não vai falar ali o que tem, o sabor da ração, enfim, você vai falar do benefício daquela ração. Então, se você parar para pensar, todo serviço e todo produto tem um benefício. Todo serviço e todo produto tem um benefício. Então, quando você começa a apresentar aquele produto pelo benefício e não pela característica, o jogo muda. Porque por que o seu cliente está indo lá? Ele está querendo resolver um problema, que por sinal, deixa eu ver se esse é o próximo tópico, é exatamente isso. O seu cliente, ele está no seu pet shop porque ele quer resolver um problema. A gente resolve problema. A gente vende solução. Isso é fato, a gente vende solução. Então, o seu cliente, qual que é o problema que ele quer resolver? Meu cachorro está fedido? Quero deixar o meu cachorro limpo. Quero deixar o meu cachorro cheiroso. O meu cachorro não tem onde comer? Eu preciso comprar um comedor. O meu cachorro não tem onde dormir? Isso é um problema. Eu preciso comprar uma cama. O meu cachorro não tem com que brincar. Eu estou sentindo ele triste. Ou ele está destruindo os meus móveis, porque ele não tem onde brincar. Eu preciso comprar um brinquedo. Tudo a gente vende solução. A gente vende solução para tudo. Então, quando você mostra que o seu produto ou o seu serviço vai resolver uma solução, você está falando o que o cliente quer ouvir. Você está falando a língua do cliente. Você está se comunicando com o cliente exatamente do jeito que ele quer. Então, às vezes, a gente se preocupa tanto em, sabe, de repente mostrar alguma característica e mostrar alguma coisa incrível daquele produto, sendo que você só precisa mostrar a solução. Né? Então, se o seu cliente tem aquela preocupação, porque os cachorros dele ficam dentro de casa, brincam com os filhos dele, e ele quer deixar sempre o cachorro cada vez mais limpo, mais cheiroso, você pode dizer para ele o seguinte, em relação aos produtos que você utiliza, que eles vão fazer com que o banho dure mais tempo, com que o cheiro permaneça mais tempo no cachorro. Uma nova linha que chegou, ela faz com que o banho dure mais, com que o pelo, porque ela fecha a cutícula do pelo, alguma coisa nesse sentido, né? E aí você estudar o porquê disso, né? Hoje em dia, como eu sempre falo, a gente tem uma linha gigante de cosméticos pet no mercado hoje, uma linha enorme. E com isso, você tem muitos argumentos. E cada um tem um benefício, cada um tem alguma coisa que faz sentido ali. E quando você estuda o porquê daquela marca, ou o porquê daquele produto, o porquê daquela máscara, enfim, você vai conseguir trazer isso para o seu cliente. E quando você mostra para ele que talvez ele esteja ali reclamando que o banho do fulano, o banho, né, do concorrente é mais barato, isso acontece, né? E muito do cliente comparar. Mas você vai mostrar para ele que o seu banho, ele dura muito mais. É a mesma coisa da ração. Às vezes o cliente ele compra uma ração que não é uma ração super premium, mas quando você mostra para ele os benefícios de uma ração super premium, entre elas, que se o cachorro comer na quantidade certa, ele vai até mesmo economizar a ração, né, e vai trazer um benefício maior para o animal dele a longo prazo, pronto, talvez você falou aquilo que ele gostaria de ouvir. Então, pensar sempre sobre isso. Todos os nossos produtos, todos estão ali para resolver problemas. Estão ali para vender. A gente está vendendo uma solução. E a mesma coisa acontece com os serviços. Qual é a solução que você vende? Qual o problema que você resolve do seu cliente? A partir do momento que você insere isso na sua estratégia de vendas, que você deixa isso muito bem claro, que você traz isso na sua comunicação com o seu cliente,
pode ter certeza que lá o nosso objetivo final dessa live de hoje, que é trazer mais vendas, esse objetivo vai ser alcançado. Qual que é o próximo aqui? Isso aqui é bem legal. Você personalizar as ofertas. Você já pensou em, por exemplo, trazer algumas coisas dentro do seu pet shop que o cliente ele pode escolher conforme o caso dele, conforme as necessidades dele. Então, em vez de você pensar em um plano de banho, só, você pode fazer com que o cliente monte o plano ideal de banho dele. Então, por exemplo, você tem 4 banhos no plano de banho, mas você pode escolher entre escovação de dente, ou tosse higiênica, ou hidratação, enfim, você escolhe qual brinde você quer, qual presente você quer quando você fecha o plano de banho. Ou seja, o cliente ele vai montar ali conforme a necessidade dele. Isso é muito legal. Não tem, por exemplo, em pizzaria, às vezes, para você montar a sua pizza, em lanche, né, em lanchonete, hamburgueria, para você montar o seu hambúrguer. É mais ou menos isso. É você fazer com que o cliente personalize algo e ele vai montar de acordo com a necessidade dele, de acordo com a realidade dele. Ou até mesmo, olha, a gente tem uma opção aqui de banho e você pode adicionar o transporte, se você quiser. Você pode escolher, você pode ir montando da maneira como você prefere. Por exemplo, se você quiser fechar 4 banhos e utilizar a cada 15 dias, conforme a sua necessidade, também pode. Se você quiser adicionar uma tosa na tesoura sempre no último banho, para que já fique, né, certo, a cada 4 banhos vai fazer uma tosa na tesoura também dá. Então você vai criar uns pacotes assim que ele vai montando conforme a necessidade dele, conforme o caso dele. Isso é muito legal, porque ele vai sentir que o seu pet shop consegue se adequar à necessidade dele. E se por algum motivo ele pensar em trocar ou ele visitar outro pet shop, ele vai pensar, mas aqui não tem aquele plano de banho do jeito que eu gosto ou do jeito que eu prefiro. Aqui não tem, então eu vou ficar lá no outro mesmo, porque ali faz mais sentido para mim. Ali tem algo que vai ser mais adequado à minha realidade, né? Então isso é bem legal, você personalizar para que você dê a opção do cliente montar como ele gosta, como ele prefere, e geralmente o cliente ele se sente mais confortável, porque você deu a opção, não é aquela coisa engessada que você decidiu e ele vai ter que dizer sim ou não. Quando você dá a opção, ele se sente mais confortável, mesmo que talvez ele já escolheria, né? Às vezes você pode pensar, Amanda, eu tenho essa opção, mas assim, a maioria escolhe, por exemplo, tosse higiênica, e quase ninguém escolhe hidratação. Tudo bem, mas o fato de você ter dado uma opção para o cliente faz com que ele se sinta mais valorizado, faz com que ele sinta que ele tem poder de escolha, faz com que ele sinta que ele não teve que aceitar algo, de dizer sim ou não e entrar dentro de algo pronto e engessado. Você deu a opção e ele que escolheu. Ele vai se sentir mais valorizado. Ele vai falar, que legal, eu posso escolher, que bacana isso. Então, mesmo que você pense assim, eu até tenho essas opções, mas quase ninguém escolhe a opção X, não tem problema. Continue assim. Continue dando algumas opções para que seu cliente personalize. Porque o mais importante é ele sentir que ele tem esse poder de decisão. Esse poder é dele. Ele tem opções. Ele não tem que aceitar algo que já está pronto. Isso é bem legal. Outro ponto bacana é você... Olha que legal isso. É você pensar que o cliente é um entrevistado e você é um repórter. Então você vai fazer o quê? Perguntas para o seu cliente e saiba fazer as perguntas certas, tá? Você vai fazer perguntas para o seu cliente. Você vai fazer perguntas porque você vai entender quais são os problemas. Lembra que a gente vem de solução? Lembra que a gente resolve problemas? É este o momento de você entender quais são os problemas do seu cliente. Então, pode ter certeza que um bom atendimento, uma boa estratégia de vendas, ela tem muito mais pergunta do que resposta.
Quando você sabe fazer as perguntas certas, isso vai fazer com que o seu cliente te dê o quê, ó? Ele vai te dar informação, você vai saber o que ele está buscando, você vai saber o que ele está querendo. Deixa o seu cliente falar. Uma boa estratégia de vendas inclui um bom ouvinte, muito mais ouvir do que falar. Então, deixa o seu cliente falar, faça as perguntas certas, escute o que o seu cliente tem a dizer para você. E isso vai fazer com que você entenda o que ele está buscando, e muitas vezes os clientes, eles chegam no nosso pet shop, eles nem sabem o que eles estão buscando. Eles nem sabem que já tem uma solução para aquilo. Eles nem sabem que aquilo é um problema que pode ser resolvido. E às vezes numa conversa informal, você consegue captar isso. Talvez seria algo que ele nem te falaria, porque na visão dele não tem solução. Na visão dele, não tem como resolver. Mas com as perguntas certas, ele te deu ali um problema e você mostra para ele que já tem solução. E você trazer essa solução para o cliente, de novo, cria uma conexão. Do cliente pensar assim, poxa, eu nem sabia que isso existia, que legal que vocês me apresentaram isso. Muito obrigada por vocês terem, né, me dado a oportunidade de resolver. Isso era um problema na minha casa e eu consegui resolver. Eu nem sabia que tinha essa solução já no mercado. Então isso é bem bacana. Saiba fazer as perguntas certas. Pense que o cliente está sendo entrevistado e você é o repórter. Você vai fazer as perguntas certas. Então, coloque na sua estratégia de vendas quais são as perguntas que você ou a sua equipe precisa fazer para um cliente. Quais são as perguntas certas? Quais são as perguntas-chave? Pense nessas perguntas e use elas de maneira estratégica dentro do seu processo de vendas. Outro ponto legal é você pensar o que, gente? Na habilidade de comunicação. Você ter uma comunicação clara. Eu sei que parece óbvio. Ter uma comunicação clara parece óbvio, não parece? Ah, mas Amanda, isso é fato. Se comunicar, ok. Mas se vocês soubessem o tanto de erros que acontecem por comunicação trocada. E muitas vezes é uma comunicação trocada da própria equipe, tá? O cliente falou algo, mas a maneira que a equipe se comunicou trouxe confusão, deu problema, trouxe confusão ali. A equipe não soube se comunicar e executaram o serviço de maneira errada. Então, uma comunicação, você investir nessa comunicação, saber o que, ó? Saber detectar as linguagens corporais do seu cliente. Tem cliente que vem, claro que não nesse momento agora, mas tem cliente que vem, quer te beijar, quer abraçar, oi fulano, que legal, porque ele já criou uma conexão com você. Tem cliente que você já percebe que talvez te dê a mão ou talvez nem encoste em você. Então, você saber a linguagem corporal, você saber a linguagem do olhar do seu cliente, saber entender como você pode detectar os sinais que o cliente está te dando dentro de uma venda é fundamental. Você vai conseguir saber agir da maneira correta. Imagine só que dentro da sua estratégia de vendas ou do seu processo de atendimento, tem um momento em que você tem, sei lá, que obrigatoriamente passar a mão no cachorro ou pegar o cachorro no colo e tal. Talvez o cliente não goste que você pegue o cachorro e fique alisando ele ali de uma maneira que ele vai entender que está machucando ou que o cliente não gosta. E tem cachorro, gente, tem cachorro que não gosta de colo. É normal, tem cachorro que não gosta de colo. Eu tenho em casa, minha cachorra, ela não gosta de colo. Ela gosta de carinho, mas ela não gosta de colo. Então, você vai criar algo que talvez não seja tão eficiente, talvez não seja tão eficaz, e você vai até criar uma certa
uma certa restrição do cliente. Ah, eles ficam pegando muito cachorro no colo, eu percebo que a minha cachorra está incomodada, que não quer ficar no colo, e eles ficam pegando no colo. Eu levo na coleira justamente para isso, para que já pegue na coleira e tal, né? Então, assim, cuidado, sabe? Tente entender a linguagem do seu cliente. Você saber a linguagem, entender a linguagem corporal, entender a comunicação, ter clareza na comunicação, saber perguntar muito para o seu cliente. Por quê? Tem cliente que chega lá e fala assim, eu quero fazer uma tosa na tesoura. Ah, tá, só uma tosa? É, só uma tosa. Quero que você tose o meu cachorro e tal. Tá bom. Aí você faz uma tosa. Aí, de repente, quando o seu cliente vai pegar, meu Deus, mas ficou muito baixo o pelo dela. Eu só pedi para fazer uma tosa. Olha o que vocês fizeram com o meu cachorro. Mas você pediu para fazer uma tosa. Geralmente é assim que a gente faz. Então, assim, não economize nas perguntas. Não economize nas perguntas. Ah, como que você quer? Quantos dedos você quer que abaixe? Como que você gostaria que ficasse a tosa do seu pet? Então, isso é legal porque você vai conseguir ter uma clareza nessa comunicação, atender as expectativas do seu cliente e principalmente, né, gente, evitar erros e evitar problemas. E agora, o nosso último tópico aqui, até porque já está acabando o nosso tempo, é fundamental você ter um calendário recheado de novidades e ações. Quando você tem esse calendário, gente, isso te ajuda. Isso te ajuda na sua estratégia de vendas. Então, já ter um calendário específico de ações que você vai fazer em cada mês. Talvez você sempre ter 3 meses já projetados, né? Você já ter, a cada 3 meses você já consegue saber o que você vai fazer dentro de cada mês. Ah, então no mês de julho eu vou fazer tal ação, no mês de agosto eu vou fazer isso. Então já ter tudo muito bem estabelecido com ações e novidades que você pode fazer dentro da sua loja. Por quê? Se a gente faz tudo de última hora, tende a não sair tão bem quanto poderia. Né? Tende a funcionar, não funciona tão bem como poderia funcionar se fosse projetado e planejado com antecedência. Ou se a gente acaba deixando para a última hora, acaba não fazendo, acaba não acontecendo. Então, ter um calendáriozinho é bem legal, isso vai te ajudar. Você parar ali metade do dia da sua semana e você já estabelecer ali ações que você vai fazer durante os próximos 3 meses. Isso é bem legal e ajuda muito na sua estratégia de vendas.